Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz de Cristo. Amém. Paz para você que está aí de casa acompanhando também. Que manhã maravilhosa na presença de Deus. Congresso dos Jovens, hoje já é o terceiro culto, né, que nós estamos aqui. Começou na sexta, ontem, hoje pela manhã e logo mais à noite, se Deus permitir, mais um dia estaremos cultuando ao Senhor. Quero que você, pelo que eu vi, você já está com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 22, né? Nós vamos estar meditando nessa palavra, o tema que foi escolhido. Mateus capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo último 14 aí dessa primeira parte, desta parábola que Jesus conta ali, para aqueles que estão à sua volta, principalmente para aqueles que estão indagando e colocando em xeque a autoridade espiritual de Jesus, que são os judeus. Mateus, capítulo 22, versículo de número 1, está escrito assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se ou irou-se muito, enviando os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muito são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de nós está a sua santa palavra, Deus. Essa palavra ela é poderosa. Essa palavra não depende do pregador para agir, porque ela é poderosa em si mesmo. Então nessa manhã eu lhe peço, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos jovens. Tenha misericórdia da tua igreja. Nós pedimos encarecidamente, abra a nossa mente e o nosso coração para a compreensão da tua palavra. Porque nós temos a certeza no nosso coração, que somente a compreensão da tua palavra vai gerar em nós um povo escolhido. Somente a compreensão do que o Senhor deixou de ensinamento para nós vai nos fazer passar de chamados para escolhidos, Senhor. Que nesta manhã, que em todos os dias de nossa vida, o Senhor ache em nós os escolhidos que o Senhor chamou
e de chamados passamos a escolhidos do Senhor, para um dia estar nas bodas do Cordeiro. Não nos deixe rejeitar o jantar, as bodas, a festa que está preparada para a tua igreja, que no nosso coração não passe nem um minuto, Senhor, rejeição para este grande dia que o Senhor disse que vai preparar para nós. Um dia estaremos na grande festa final, aonde todos nós estaremos reunidos para participarmos das bodas do Cordeiro, o Cordeiro que venceu o mundo, o Cordeiro que venceu a morte, o Cordeiro que nos deu a vida, o Cordeiro que preparou um lugar para a tua igreja, Pai. Tenha misericórdia de nós e que esse texto venha causar em nós um impacto que ele causou naquela época e ele é tão atual e precisa causar em nós neste dia, nesta hora e nesta geração. Que esta geração entenda a tua palavra, que esta geração se alimente da tua palavra e que nós nesta manhã sejamos os escolhidos que o Senhor chamou, preparou e nos tornou escolhidos para o Senhor, Pai. Nos ajude nesta manhã, abra o nosso entendimento, não deixe o inimigo distorcer a tua palavra e trazer confusão na nossa mente. Queremos ser esclarecidos da tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Difícil, né? Fazer uma leitura e encerrar ela, o rei dizendo que teve que amarrar alguém, o tirar da festa e o lançar nas trevas exteriores. É assim que o texto termina um versículo antes de entrar no versículo chave, que é o versículo 14 desta parábola de Jesus, que muitos são chamados e escolhidos. Quando Jesus encerra esse texto, essa parte desse ensinamento, dessa parábola, ele não está dizendo aqui acerca de quantidade, né, irmãos? Até um primeiro momento, uma primeira olhada no texto, parece que Jesus está falando com relação à quantidade. Mas quando você lê o contexto, você entende que não é isso. Você entende que é um processo que vai ser gerado em nós, um processo que vai ser gerado na igreja, que vai nos tirar da condição de chamados e passar a ser escolhidos. É nessa linha que eu quero dividir com vocês. Já passou aqui, já o pastor Isaac na sexta, ontem o pastor Carlos, meditando acerca desse texto, mas eu creio que sempre Deus tem algo novo para nós. Porque Jesus encerra esse ensinamento dizendo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Se a gente for analisar o contexto do que está acontecendo aqui, como em muitos outros casos, Jesus está aqui debatendo com os judeus. Os judeus sempre, no ministério de Jesus, sempre tentou, de alguma forma, menosprezar o ministério de Jesus. Só que, justamente, eles tentavam isso porque eles não tinham entendido o que Jesus veio fazer à terra. Os judeus não aceitavam Jesus como o Messias prometido nos profetas, nos salmos, principalmente no profeta Isaías. Os judeus não aceitavam aquilo por algumas raízes que eles traziam dos seus antepassados. Eles consideravam mais Abraão, Isaac e Jacó do que o próprio Jesus. Então Jesus aqui ele está mais uma vez debatendo com esse povo religioso, esse povo exclusivista que se achava o rei da cocada preta, como nós dissemos no ditado popular nos dias de hoje. Então Jesus, como sempre, para tentar explicar o reino dos céus, porque o reino dos céus ele não é fácil de entender, e Jesus, sendo Deus e sabendo disso, ele sempre usou ensinamentos, né? Você já aprendeu aqui, Jesus usava exemplos cotidianos daquela época para tentar dar um vislumbre para o povo. E aqui, mais uma vez, Jesus só falta desenhar o que ele está querendo dizer. E ele vai ali lançar uma parábola para aquele povo possa entender. E preste atenção, quem está ouvindo Jesus aqui não é um povo indouto, é um povo que tem o conhecimento da palavra, é um povo que tem o conhecimento das profecias, mas não são todos que compreendem o reino dos céus. Então, para compreender o reino dos céus, primeira lição que a gente aprende aqui com esse texto, eu não preciso ser alguém com QI 200%, basta ser alguém com o coração quebrantado para entender o que é o reino dos céus. Então os judeus, sendo eles entendedores dos profetas, conhecedores da Torá, conhecedores das profecias, mas eles não entendiam o que Jesus estava pregando naquele momento para eles. Então Jesus se vê na obrigação de lançar essa parábola, e ele lança essa parábola.
Repare comigo que o capítulo 22 começa dizendo assim, ó, então Jesus tomando a palavra. Repare que se Jesus toma a palavra, porque alguém indagou ele antes. Então ele retorna a um ensinamento de novo, e agora ele está com a palavra, e ele vai lançar essa parábola. Ele começa a parábola no versículo 2, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, a gente precisa entender o que é bodas. Bodas era uma festa nupcial. Ela poderia ser uma festa antes do casamento ou pós-casamento. Naquela época, o casamento durava muitos dias. A festa de um judeu para o casamento durava muitos dias. E uma característica é que o judeu gostava de convidar muita gente, porque ele queria que todos se alegrassem com aquele momento em que ele estava participando e que Deus estava proporcionando. Jesus vai fazer essa semelhança, já vislumbrando um futuro onde ele prometeu que um dia a igreja iria participar também de um momento junto com ele no céu, aonde é chamada lá em Apocalipse de as bodas do Cordeiro. Dessas bodas só irão participar os escolhidos, os chamados ao longo do processo vão ficar para trás. Dito isto, eu quero aqui lançar para você algumas características que diferem os chamados dos escolhidos. É a partir daqui que eu quero, e eu oro a Deus que nós nos encaixemos na seção dos escolhidos. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Primeira coisa que a gente vai aprender com esse texto é que, geralmente, a característica que aflora em alguém que só é chamado é que ele quer que, para aquilo que o rei está chamando ele, o rei adeque aquilo que ele está fazendo de acordo com o querer da pessoa. Ao longo de todo o evangelho, você vai ver que Jesus ele veio trazer o que é o reino dos céus. Mas as pessoas não queriam ouvir o que era o reino dos céus. As pessoas queriam que Jesus adequasse o evangelho a elas. Se você perceber isso, não se preocupe que é uma mera coincidência. As pessoas querendo que a Bíblia se amoldem ao jeito dela viver. Não que ela se amolde ao jeito que a Bíblia quer que ela viva. Então, uma característica de alguém que só é escolhido e não quer passar a ser alguém que é chamado e não quer passar a ser escolhido, é isso. Ele quer que as coisas se adequem ao jeito que ele quer. Repare comigo que o servo do rei sai a chamar o povo e ele fala, está preparado as bodas, mas o povo fala assim. Lucas vai retratar melhor, um pouco mais detalhado, esse texto também está escrito em Lucas 14, a partir do versículo 16 até o 24. Lucas fala que uns têm um compromisso a realizar, outro comprou uma terra, não tem tempo. Então, você repare comigo que as pessoas querem que o evangelho se adeque a elas. Quando eu só sou um chamado, eu quero que o evangelho se adeque a mim. Eu quero que a cor da igreja seja da cor que eu quero. Eu quero que os louvores que estão tocando seja no meu estilo. Eu não quero me adequar à palavra de Deus, mas eu quero que ela se adeque a mim, porque senão eu me emburro, fecho a cara e vou para outro lugar. E aí eu vou passar a minha vida só sendo um chamado. Dificilmente eu vou passar para a seção dos escolhidos. Porque eu quero que as coisas se adequem ao meu modo de viver. E eu continuo no pecado achando que estou fazendo a coisa certa. Eu continuo não honrando o que o rei está fazendo para mim. E continuo achando que eu estou de boa. Mas eu estou caminhando a passos largos, me afastando do rei. Então, primeira coisa que a gente aprende é que aquele que só quer ser um chamado, porque ser chamado é cômodo, né? Ser chamado é muito cômodo. Não preciso me dedicar a nada. Essa é uma outra característica de quem quer ser amado. Ele só quer vir, fazer a sua parte, ir para a sua casa e voltar. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para impactar este mundo. Deus falou que a igreja que Ele deixou aqui nessa terra, ela é o sal e a luz deste mundo. Então ela foi chamada para trazer impacto. Na escuridão trazer luz, e no meio do povo trazer o sabor. A diferença do sal é essa, ele traz o sabor. A diferença da luz é onde tem escuridão, ela traz a visão nova. E se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos sempre ficar, e aí para nós exemplificarmos, vamos ficar sempre na fila dos chamados. Muito dificilmente vamos passar para a fila dos escolhidos.
Porque eu quero que tudo que está à minha volta se adeque ao meu modo de viver. E aí, queridos, se eu quero que o evangelho se adeque ao meu modo de viver, nós podemos até ter a ilusão de que o mundo ou a própria igreja está adequando o modo dela viver ao que o povo quer. O pastor Hernandes Dias Lopes usa um termo muito forte, que é forte, mas é verdade. Às vezes a igreja quer dar o que o cliente quer. E aqui ninguém é cliente, todos nós somos adoradores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós não somos consumidores na igreja. Nós não viemos para consumir, nós viemos para render graças a Ele. Ele nos convidou para essa festa, Ele preparou a festa, Ele quer nos honrar nessa festa. Mas quando nós chegamos na festa, nós dizemos: e o salgadinho está frio? E o refrigerante não é de marca. Nós queremos que Ele adeque ao nosso modo de viver. Porque eu só gosto da marca tal, do refrigerante, eu só gosto do salgadinho frito na hora. Quando você faz uma festa, pode ter certeza que é isso que o povo fala, viu? E aí, queridos, a primeira característica é essa. Sabe onde nós vamos perceber isso? João capítulo 6, a partir do versículo 50, Jesus está ali narrando uma pregação, dizendo que aquele que não comer da carne dele, que aquele que não participar dos sofrimentos com ele, aí o texto vai dizer que um a um começa a se retirar de perto de Jesus. Os chamados vão saindo, porque o discurso é duro. Mas aí Jesus olha para o lado, ficou meia dúzia de escolhidos, aí Jesus fala: e vocês? Aí Pedro, tomando a palavra, um escolhido do Senhor: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe por que as pessoas que estavam à volta de Jesus queriam que o que o Jesus estava pregando se adequasse a eles, mas não é isso que ele veio fazer na terra. Ele veio pregar o reino nos céus, e somos nós que devemos nos adequar a este evangelho, o evangelho da mudança, da transformação, da novidade de vida para nós. O chamado, ele é facilmente influenciado. Se ele vê 2 ou 3 saindo de perto de Jesus, ele vai falar: opa, ali deve ter coisa boa. É isso que acontece com a nossa juventude nos dias de hoje. Eles são facilmente influenciados, porque ainda estão na fila dos chamados. Mas a nossa oração é que a experiência, o processo vai gerando em nós, e nós vamos sair da fila dos chamados para os escolhidos em Deus, em nome de Jesus. Segunda coisa, porque Jesus está declarando essa parábola, esse ensinamento? Por quê? Os judeus eram um povo muito exclusivista, até hoje. Eles eram exclusivistas. A gente tem que tomar cuidado para a igreja não virar exclusivista. Achar que só ela... Temos que tomar cuidado. É uma linha muito tênue, né? Tomar cuidado para não ser muito aberto demais e também não ser fechado demais. É o que a gente sempre costuma dizer aqui, em todas as áreas, o equilíbrio. E os judeus eram um povo muito fechado. Haja vista que no capítulo 4 de João, da mulher samaritana, a gente entende muito bem por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Porque os judeus se achavam exclusivistas, só eles eram merecedores da presença de Deus. Então Jesus aqui está dando um tapa na cara dos judeus e da igreja por tabela, dizendo: vocês não são exclusivistas. Cuidado que quem chegar hoje pode passar na frente de vocês e vocês ficarem para trás. Porque o reino de Deus é para todos. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Essa exclusividade que foi gerada aqui nesse povo, Jesus está colocando por terra. Por quê? Eles acharam assim. Você já viu pessoas falar assim: ele é importante em alguma área determinada, ou trabalho, ou até ministério, ele sabe que ele é importante, ele fala: hoje eu não vou só para deixar todo mundo na mão, e eles vão aprender que eles precisam de mim. Os judeus estavam pensando assim: eu não vou para essa festa, não vai ter ninguém, a festa vai melar. Você já viu essas pessoas? Hoje eu não vou, só tem eu na bateria, eu não vou, quero ver, não vai nem ter louvor. Mal sabe ele que se nós não louvarmos, as pedras vão louvar. Era eu que estava escalado para pregar, hoje eu não vou, quero ver, ninguém vai querer pregar na hora. Mal sabe ele que se nós não pregarmos, as cadeiras pregam. E aí, queridos, é isso, o povo era exclusivista, foi aqui o que aconteceu. Jesus falou: vai lá, chamam, convidam, ele falou assim: ixi, eu tenho um compromisso.
Não vai dar. O outro, eu tenho um casamento para ir. Vixe, o outro, logo hoje eu tinha marcado de ir para o shopping com a minha família. Achando que ia melar a festa. Aí o rei fala, sai então, convida todos que vocês encontrarem nas ruas. Vai lá na Cracolândia, se fosse nos dias de hoje. Vai lá na rua, no centro de São Paulo, lá onde tem aquelas mulheres que ficam lá, aqueles negócios. Chama todo mundo e vem, anda todo mundo vir para a minha festa. Cuidado, para a exclusividade não ser gerada no nosso coração e a gente achar que só nós somos os escolhidos. E aí, essa exclusividade que estava gerada nesse povo vai cair por terra, porque Jesus manda chamar todos. E o texto aqui, ele é muito claro no versículo 10 da sua Bíblia, acompanhe comigo aí. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram. Olha o que o texto vai dizer aí. Tanto maus como os... Jesus não só chama bom, não? Se Jesus for chamar só bom, nem eu e você estavam aqui. Chama todos os bons quanto os maus para a festa nupcial. E aí o texto vai dizer assim, que de uma festa que estava fadada ao fracasso, a festa estava cheia de convidados. Porque no reino de Deus não tem exclusividades. Haja vista que o percurso da vida vai nos fazer passar de chamados para os escolhidos. Mas chamados todos vão ser. O percurso da vida, a compreensão do Evangelho, o ensino da palavra vai nos passar de chamado para os escolhidos. Terceira característica que esse texto vai ensinar aqui para esse povo aqui. Nós temos que tomar cuidado para as questões da vida, e todos nós temos questões da vida a ser resolvidas, tanto familiar como... Eram coisas que as pessoas tinham que resolver, sim. Versículo 5 vai dizer que eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo. Tem que cuidar do campo? Lógico que tem. Tem que cuidar do seu negócio? Tem. Mas agora era a hora de se alegrar com o rei. Agora era a hora de participar da festa do rei. Uma hora muito importante. E aí o que eles fazem? Não fazem caso. O texto diz assim, eles não fazendo caso, nem deram atenção. Nós temos que tomar cuidado para as questões da nossa vida, as preocupações da vida, as lutas diárias da vida, não nos deixarem só na fila dos chamados. Tem questões a ser resolvidas? Tem. Mas chega uma hora que você tem que falar assim, nem se eu ficar aqui 3 dias eu vou resolver. Eu vou para a festa do rei. Lá na festa do rei eu vou encontrar o rei. E lá eu vou me alegrar com o rei. E quem sabe lá eu não encontro o refrigério. Quem sabe não, com certeza vai encontrar. Só que as pessoas fizeram um pouco caso. Porque talvez, saltando aos olhos, até parece que as questões da vida são mais urgentes a ser resolvidas. E aí, Charles Spurgeon vai dizer assim, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. É uma frase forte. Nós não podemos deixar que aquilo que é urgente a ser resolvido, tem que ser resolvido, mas tomar o lugar daquilo que é importante. E muita coisa tem tomado o lugar daquilo que é importante na nossa vida, de todos nós. E muitas vezes nós deixamos de participar da festa do rei, porque as questões da vida têm nos prendido. E aí, algumas coisas o judeu tinha, principalmente, o que é que impediu, a questão que mais impediu os judeus de entenderem o ensinamento de Cristo? A religiosidade. Ser religioso não parece até uma coisa boa? Eu sou religioso, eu estou quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite na igreja. Eu sou religioso. Até isso pode nos ser prejudicial. Porque os judeus se consideravam religiosos, mas aquilo ali acabou impedindo eles de abrirem os seus olhos e compreenderem o que Jesus queria para eles. Sabe outra coisa que pegou com os judeus?
a simplicidade e a maneira de como Jesus veio pregar o reino dos céus. Sabe o que e nós até cantamos aqui como foi que Jesus triunfou no jumentinho, né? Judeu, você é doido? Eu vou querer um rei que entra num jumentinho? Eu quero um rei que entre, naquela época, num cavalo branco, um alazão. Esse é o rei que eu quero. Eu não quero um rei que entre num jumentinho. A simplicidade do reino é algo que é poderoso. Nós estamos tentando tirar a simplicidade do reino. Estava até comentando isso com algumas pessoas. Até o layout da igreja já não é mais simples. Você já foi naquelas igrejas que você entrou assim? Aquela coisa simples. Você até toma um susto, porque você está acostumado, nós estamos acostumados. Nossa igreja, você toma até um susto. Mas na hora em que o culto começa, haja vista que Jesus não está preso a coisas, mas só para nós ilustrarmos, os judeus não aceitavam a simplicidade. Isaías disse que nele não haveria formosura alguma, e eles queriam alguém formoso. Isaías disse que ele seria um cordeiro mudo indo para o matadouro. Não, meu rei, não pode. Isso foi um dos motivos que Judas traiu Jesus. Isso foi um dos motivos que Pedro, quando estava no Getsemane, quando os soldados estavam para prender Jesus, Pedro saca a sua espada e diz: não, meu rei, ninguém vai prender. Eles não estavam entendendo que a simplicidade do reino era chegar até a cruz, morrer para que nós tivéssemos vida. Não deixe o reino de Deus perder a simplicidade. Paulo escreveu isso: eu tenho medo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. O Evangelho não precisa ser enfeitado. A mensagem não precisa ser mudada. Ela precisa ser continuada, pregada todos os dias. Mas nós queremos que essa simplicidade se torne em algo visual. Não adianta eu ser atraído pela visão se o meu coração não foi transformado. O jovem hoje é muito atraído por aquilo que ele vê, mas ele tem que pensar: se o meu coração estiver em Deus, os meus olhos não vão me enganar. Se os nossos olhos estiverem em Deus, se o nosso coração estiver em Deus, nossos olhos não vão nos enganar. E os judeus não aceitavam essa simplicidade. Os judeus não aceitavam Jesus se assentar na mesa com os pecadores. Olha lá, ele come com os pecadores. Essa era a simplicidade do reino, do que Jesus estava dizendo. E aí, essa fuga da simplicidade tem atraído a muitos irmãos. Isso é perigoso. E aí é muito emocionalismo e pouca efetividade. Quando a gente se aparta. E nada disso é pecado se o nosso coração estiver em Deus, viu? Se você sempre está melhorando nas áreas de nossa vida, principalmente no layout físico da igreja, nada disso é pecado. Mas se o nosso coração estiver em Deus, a simplicidade do Evangelho não vai sair de nós, da essência. Você pode estar cultuando na igreja mais simples do mundo ou na mais top do mundo. Se o seu coração, se o nosso coração estiver em Deus, a simplicidade do reino não vai sair de nós. E última coisa, para nós aqui encerrarmos e orarmos, que eu aprendo com esse texto. O texto vai encerrar aqui dizendo que o rei foi lá dar uma olhadinha na festa, não foi? Acompanhe comigo aí, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial. E disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Se você for ver em proporção de uma multidão que o texto fala que foi para a festa, o texto aqui só relata que um foi tirado da festa. Então,
Jesus não está usando esse texto para a questão de comparação quantitativa. Jesus está usando para comparação de compreensão do reino de Deus, de entendimento. Quando você preparava uma festa, normalmente você avisava os convidados se preparavam para a festa, e uma das características principais dessa festa era a vestimenta. A vestimenta representava de que você estava indo para aquela festa, honrando a pessoa que estava celebrando aquela festa. Apocalipse vai nos relatar os últimos dias, e vai dizer que naquele grande dia só irá participar das bodas do Cordeiro aqueles que estiverem lavados as suas vestes com o sangue do Cordeiro. A veste aqui tem uma representatividade muito importante com relação ao reino de Deus. Jesus não usou esse momento aqui no texto, não colocou esse momento impactante no texto por mera coincidência, falando de moda de roupa. Jesus está falando de moda. Ele não está aqui comparando quem vem mais bonito para a igreja ou quem vem mais simples. Jesus está falando de uma vestimenta espiritual, de algo que é interno, mas ele está representando uma coisa externa para passar um ensinamento espiritual. Aquele homem, ele foi convidado, ele teve a chance de participar da festa, mas ele não quis se adequar à festa. Ele quis continuar do jeito que ele achou que estava bom para ele. Agora repare comigo, que ele está na festa com muita gente, e o texto fala que só quando o rei veio, o rei observou. Repare comigo que eu e você não temos autoridade para tirar ninguém da festa. Tem uns que quer dizer assim, eu sou escolhido, aquele ali parece que não é. Aquele ali tem uma vida torta. Jesus não deu essa autoridade para a igreja, viu? A gente até às vezes quer lançar uma mão de juiz. Essa autoridade é do rei, só ele tem essa autoridade. Só ele tem essa autoridade. Ele até está na festa, está participando da festa, mas alguma coisa chama a atenção do rei, ele não está vestido adequadamente. E aqui representa algo. Como eu disse, que nós temos a oportunidade de passar dos chamados para os escolhidos. Ele não quis, ele quis continuar como um chamado. Porque trocar a veste espiritual dá trabalho, irmãos. Você que veio do mundão, você sabe. Dá trabalho. É dolorido. E continuar com a veste do mundo é muito mais fácil. Porque chama mais atenção, tem mais status. Eu adequar a igreja para que o povo quer é mais fácil, porque tem status. Mas não vai ser o status que vai me fazer ser um chamado, um escolhido. E pelo contrário, vai me continuar sendo chamado. E o chamado, ele só quer status. Ele só quer ser reconhecido pelos homens. E aí, se a gente quer ser reconhecido pelos homens, se a gente quer que a nossa pregação tenha muitas visualizações na internet, que a gente comece a entrar na modinha, e aí a modinha vai gerando em nós isso, e aí a gente vai começar a falar o que agradar o povo para poder ser bem aceito, e não foi para isso que Deus nos chamou para pregar o Evangelho é genuíno e verdadeiro, e se a gente não se adequar, nós vamos ser retirados da festa. Essa é a realidade tanto para pastor, como para presbítero, quanto para qualquer um, para os músicos. Se a gente não se adequar à festa, nós vamos ser retirados da festa. Jesus disse que essa festa ele já preparou para nós. Aqui Jesus usou esse momento como uma representatividade do que ia acontecer no futuro. Um dia vai acontecer as bodas do Cordeiro. E aí eu quero encerrar que quando eu passo a ser escolhido, a Bíblia vai me considerar sendo a noiva de Cristo. Naquelas bodas, nós não vamos ser mais só participantes da festa. Nós vamos ser a noiva de Cristo. E aí eu vou ter que trocar minha veste.
na ministração aqui que estava passando enquanto as meninas dançavam? Você já viu uma noiva se esquecer de se vestir no dia do seu casamento? Você já viu uma noiva se esquecer de preparar no dia do seu casamento? Ele fala, mas vocês têm se esquecido de se preparar para o grande dia. Esse homem não quis se preparar, não quis se vestir, não quis trocar sua veste, não quis estar de acordo com o momento que o rei preparou, e as consequências virão. Com dias ou menos dias, as consequências virão. E não estou falando de consequências, se eu não me adequar ao evangelho eu vou perder meu emprego. Isso aí é nada, filho. Não existe isso. Você vai perder seu emprego se você não se adequar às normas da empresa. Aí sim você vai perder seu emprego. Ora, nós vamos perder o grande dia das bodas do Cordeiro, se nós não nos adequarmos ao evangelho do Senhor Jesus. E aí vai ser triste, porque o texto diz ali que foi uma cena triste. Imagine a pessoa sendo amarrada de pés e mãos e sendo lançada nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É assim que o texto encerra. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Podemos até continuarmos vestidos com as vestes sujas do pecado, mas de maneira nenhuma entraremos na boda do Cordeiro. Podemos até continuar com as vestes da mentira, mas de maneira nenhuma entraremos nas bodas do Cordeiro. Então, podemos até continuar com as vestes do desrespeito do pai, da mãe, da desobediência, do mundo, com as vestes que o mundo nos oferece, mas de maneira nenhuma entraremos nas bodas do Cordeiro. E que Deus tenha misericórdia de nós, nessa manhã, da nossa juventude, do nosso povo em geral, do mundo. Que Ele nos dê a oportunidade de trocar as vestes. Você lembra? Quando o filho pródigo cai em si, e ele retorna para a casa do teu pai, qual é a primeira coisa que o pai faz para ele? Troca as suas vestes. Coloca sandália nova nos seus pés e coloca um anel no seu dedo. Porque isto representa, agora você está limpo. O que você experimentou lá fora não te pertence mais. O que você viveu lá fora não te pertence mais. Agora, na presença do Pai, é tudo novidade de vida. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você, jovem. Novidade de vida. Não caia na cilada do diabo. O mundo só está nos ludibriando para nos arrastar para longe de Deus. E que isso não entre dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho continua sendo o mesmo. Se não trocarmos as nossas vestes, não adianta. A conversão é interna, mas externamente ela aflora. Não tem jeito. O modo de vida muda, não tem jeito. O modo de falar muda. Porque nós trocamos as nossas vestes interiores e ela começa a florar na nossa vida exterior, amém? Se eu coloque de pé para nós orarmos. Talvez, durante essa ministração, você se encaixou na fila dos chamados ainda. E você está orando aí, eu quero passar para os escolhidos. E é muito difícil isso, como eu disse, não somos nós que vamos, né? De maneira nenhuma nós vamos apontar quem é chamado, quem é escolhido, quem não. Isso aí é só o rei naquele grande dia. De vez em quando a gente quer arrancar o joio do meio do trigo, mas Jesus falou, não, é eu que vou separar, filho. Porque na hora que você for querer arrancar, você pode arrancar o trigo junto. Deixa crescer junto, porque a colheita vai vir. E é eu que vou fazer a colheita, porque eu sou o dono da seara. Eu sou o dono da seara. Eu quero orar com você e pedir misericórdia para Deus, para que Ele nos ajude a sermos os escolhidos.
O escolhido é aquele que sai da zona de conforto, é aquele que não se conforma em só estar na festa. Ele quer trocar sua veste, ele quer estar igual aos demais, ele quer participar. Ele não aceita ficar só estagnado, ele quer fazer algo para o reino de Deus. Ele quer sair da fila do chamado, ele quer passar a ser escolhido. O Senhor tem misericórdia de nós e nos ajude. Aí Ele vai nos dar as estratégias necessárias para isso. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de nós foi posta a Tua palavra, Deus. E ela é poderosa em si mesma, Pai. Ela é poderosa para nessa manhã nos tirar da fila dos chamados e nos colocar na fila dos escolhidos. E tirar de nós todos os traumas. Tirar de nós toda a contaminação da religiosidade. Todas as decepções. E nos fazer entender que o chamado é aquele que vive pela Tua palavra. É aquele que quando ele não tem mais lugar para ir, ele diz: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe aquele dia que você não tem escape, irmão? Você tenta, você vai no amigo, você vai no colega e ninguém consegue te ajudar, e você lembra: calma aí, Ele tem um escape para mim, Ele tem palavra de vida eterna, Ele tem um refrigério. Isso é o processo de você passar de chamado a ser escolhido. Talvez você está no processo, e talvez chegou o dia de você sair dessa fila aí, de só chamado, e passar a ser um escolhido do Senhor. Senhor, meu Deus, faça em nós que o nosso coração nesta manhã seja um coração grato ao Senhor, seja um coração que entende, Senhor, que precisamos atender o Teu chamado e passarmos desse chamado a ser escolhido. Não nos permita que o comodismo faça os Teus projetos em nós ser frustrados. Não nos permita que as desilusões da vida tirem de nós a nossa perspectiva de fazer algo em prol do Teu reino. Porque o Teu reino é urgente, o chamado é urgente. Não deixe que as necessidades da vida nos afastem do Teu propósito. Que os negócios da vida, que os embaraços dessa vida nos afastem. Não deixe que a religiosidade nos afaste do Senhor. A religiosidade nos afasta de Deus e nos faz apegar às coisas, nos faz apegar a gente, nos faz apegar a algo palpável. Nós mandamos, os chamados não andam por vista, mas andam por fé. Nos ajude, Senhor, e tenha misericórdia de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Se você foi abençoado por essa palavra, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não
noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, Aleluia. o nosso Glória a Deus, Deus. digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, Então vem, Jesus. Então vem, Rei dos Reis. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Maranata. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Nos ensina, Espírito Santo, a estarmos adequados para a tua festa, meu Pai. Nos ensina a estar de acordo, Senhor Jesus, com o teu chamado. Nos ensina, Espírito Santo, a estar de acordo com a tua palavra, Pai. Porque é isso que vai nos tornar escolhidos de Deus. Que assim seja sobre mim e você. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir que a igreja sente e fique de pé. Só quem ainda não recebeu a lembrancinha dos jovens. Eu quero convidar o presbítero André aqui em cima de novo, por favor. Fica de pé só quem ainda não recebeu. Isso, os jovens podem presenteá-los. Amém? O presbítero André, por favor. O diácono Atos, não, Maurilo. Amém? Vá os dois então. Aleluia. O Atos estava trabalhando, por isso não chegou no início do culto, mas chegou para pegar as bodas. Amém? Deus abençoe o presbítero André, em nome de Jesus, né? Homenagem dos jovens aí. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. À noite tem mais, querido. Quando a gente ouve uma palavra dessa, nós sabemos que o foco principal dessa palavra está dizendo da salvação, mas nós podemos aplicá-las em várias partes da nossa vida, né? Será que nós estamos de acordo com o nosso chamado? Principalmente nós, obreiros, né? Quando eu falo obreiros, digo quem está trabalhando na obra, fazendo alguma função. Será que nós estamos realmente desempenhando o nosso papel? Porque a Bíblia aqui diz no texto que muitos não fizeram caso, foram um para o campo, outro para os negócios dele. Então a gente pode aplicar isso em muitas áreas da nossa vida. Será que nós temos priorizado mais as nossas vidas, as nossas coisas do que a obra de Deus? E quando eu falo de nós obreiros, porque não é fácil, irmão, tá de manhã, tá de noite, tá no ensaio, tá na quarta, não é fácil. Então a gente precisa analisar, porque o objetivo principal é o céu. Mas se no ensaio, que é o culto, eu já estou errando, não é verdade?
Se está encerrando no ensaio, vocês colocam o louvor para cantar, ainda que coloquem, mas fica com medo, não fica? Nós não acertamos no ensaio, como é que a gente vai acertar na hora? Então, querido, aqui é um ensaio. Haverá um dia lá na glória, aonde aí sim será a perfeição, querido. Então a hora do ensaio é a hora de acertar os erros. Será que nós estamos ouvindo o chamado? Estamos cada um indo para o campo, ou seja, nos seus afazeres, esquecendo da obra do Senhor? Vamos, cada um analise a si mesmo, né? E a gente, pela palavra de Deus, possamos aí chegar a uma conclusão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando. Pode se colocar de pé, por favor, mais uma vez. Vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos mais uma vez, mais um ano, como eu disse, um ano difícil, um ano atípico para todos, e para os jovens não foram diferente. Mas aqui estamos nós louvando e agradecendo ao Senhor pelas vitórias, amém? E vamos colocar também agradecimento aqui à vida da Marli, que se recuperou do Covid, né? Certamente alguém através da live, né? É isso? Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós, querido, a partir nesse fim de semana, já colocamos à disposição a sala do meio aqui do nosso corredor. Vai ficar para as mamães que precisam amamentar, tá bom? Ou precisa trocar o bebê de fralda, precisa trocar. Então agora é a salinha do meio, tá bom? A gente conseguiu desocupar ali, organizar para ser uma salinha onde você que tem criança de colo, não tem tio nem tia lá, é você, mamãe, tá? E vai ficar com seu filhinho lá para amamentá-lo, para trocá-lo, né? Tem uns tapetinhos no chão, se precisar deixar ele lá um pouquinho, pode deixar, amém? Mas aí a mamãe, cada uma cuidando do seu filhinho, tá bom? Mas pelo menos tem um lugar reservado para você, mamãe, estar cuidando do teu filhinho, e até mesmo para as mamães amamentarem, amém? Porque às vezes na hora de amamentar o filhinho na hora do culto, é uma dificuldade, né? Então tem a salinha ali só para esse objetivo, de mamães com criança de colo, tá? As grandinhas não, mamães com criança de colo, amém? Então a partir de agora, precisando, você já sabe, em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Jesus, por mais esse dia, por mais esse momento onde nos reunimos em teu nome, Pai. Despeça-nos em paz, Senhor Jesus, dai-nos um excelente dia, um excelente início de semana, meu Pai. Se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente à noite, para juntos, Senhor, te adorar mais uma vez e bendizer o teu santo nome. Pedimos que a tua palavra esteja em nós, e que cada dia que ouvimos a tua palavra, possamos ser confrontados, e que voltemos para casa, pensando, como vou fazer para viver essa palavra? Senhor, que assim seja o teu Espírito sobre nós, todos os dias, nos lembrando, nos trazendo a raiz da tua mensagem, e que possamos melhorar a cada dia, Senhor. Que possamos trocar as nossas vestes todos os dias, para nos adequarmos à tua santa palavra e ao teu evangelho. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda estamos longe de sermos aptos a estar nas tuas bodas. Mas uma coisa fazemos todos os dias, prosseguimos para o alvo, que é as tuas bodas, que é o teu reino, Senhor. Nos ajude a continuar todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco de hoje e para sempre. Se Deus é por nós, somos mais que vencedores. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém. Tchau, vai na paz do Senhor. Tchau para você. Quem está em casa, um abraço na tua família. Até a noite, se Deus quiser, faça a tua inscrição. Vem estar conosco em nome de Jesus. Deus abençoe e vá em paz.